Bem, iniciamos então a segunda parte do nosso vídeo, onde nós vamos fazer a determinação dos diâmetros e, além da determinação dos diâmetros, nós vamos fazer a determinação das cotas piezométricas e determinar a cota final do nosso reservatório, ok? Cota mínima dentro do reservatório. Bem, conhecemos então as vazões fictícias, nossas vazões de projeto. Próxima etapa, para cálculo da perda de carga, preciso conhecer o que? O diâmetro. Bem, então vamos determinar o diâmetro. Para fazer a determinação do diâmetro, nós temos alguns problemas. Bom, o primeiro problema é o seguinte. Até 1998, nós tínhamos um critério de velocidade máxima, sugerida pela norma, de 3,5 metros por segundo. Depois disso, um estudo realizado por Porto mostrou que esse valor de velocidade era excessiva, dificultava a distribuição das vazões. Então, se adotou, a partir desse momento, uma velocidade máxima a partir de uma equação empírica que nos diz que a velocidade máxima é 0,6 mais 1,5 vezes o diâmetro, tendo como limite superior 2 metros por segundo. Esse valor, esse critério, que foi o critério de Porto, ele é adotado pela maioria das companhias de saneamento. Ok? Então, nós vamos ter que considerar esse critério para fazer o cálculo da velocidade. Caso esse critério não fosse importante para a gente, né, não fosse uma obrigação da NBR, não constasse na maioria dos softwares desenvolvidos no Brasil, nós poderíamos simplesmente fazer um cálculo muito simples. Temos uma velocidade máxima? Temos, é 3,5. Conhecemos as vazões, coloquei aqui faixas referentes às as vazões do nosso projeto, né? Coloquei valores entre 1 e 21 litros por segundo, nosso valor máximo é 20,8. Então, simplesmente faríamos uma equação, né? Equação da continuidade, teríamos um valor de diâmetro, determinaríamos um diâmetro comercial, que a gente utilizaria apenas diâmetro de 50, 75 e 100 milímetros. Mas isso não é uma verdade, nós vamos ter que considerar o critério do Porto. Bom, então como a gente vai fazer isso? Bem, existem várias maneiras que a gente pode fazer isso. Aqui eu faço a proposta de uma dessas maneiras. Bem, o que a gente pode fazer? A gente pode sim calcular a velocidade utilizando a equação da continuidade. Então, aqui, 4 vezes a vazão fictícia dividido por 1000, né, para transformar em metros cúbicos por segundo, dividido por π, diâmetro ao quadrado, né, dividido por 1000 aqui para transformar os 50 em metros. Eu calculei minha velocidade real. Então, aqui nesse cálculo da velocidade, nós temos as velocidades reais. Tá ok? Bem, além de conhecer as velocidades reais, eu preciso conhecer o quê? Preciso também conhecer a velocidade máxima. O que vai ser minha velocidade máxima? Não vai ser mais aquele valor de 3,5 metros por segundo, mas sim a nossa velocidade máxima de Porto. Ok? Então, ela está calculada aqui. Como que eu fiz esse cálculo? Simplesmente, eu coloquei uma questão de exclusão, né, para a gente verificar se aparece um erro, mas, desculpe, não, aqui eu simplesmente fiz, né, para ela calcular automaticamente para todos os valores, né, principalmente para ela não ser superior a 2 metros por segundo. Então, quando for superior a 2 metros por segundo, ela fixar em 2, né, perdão. Então aqui a gente calcula simplesmente 0,6 mais 1,5 vezes o diâmetro. Calculando a partir desses valores, então a gente vê, por exemplo, aqui de 100, né? 100 vezes 1,5, 0,15 mais 0,6, 0,75. Então a gente tem todos os nossos valores de velocidade de Porto. Tá, mas como a gente chegou nesse valor de diâmetro? Uma maneira muito simples. A gente simplesmente vai atribuir valores e a partir desses valores atribuídos a gente vai ver se a minha velocidade real ela vai ser inferior à velocidade máxima. Tá ok? Para a gente entender um pouquinho melhor, eu vou fazer uma coisa aqui. Eu vou colocar todos os valores iguais a 50 metros por a 50 milímetros. Tá ok? Então, todos os valores aqui idênticos a 50 milímetros, a gente vê que a nossa velocidade máxima foi de 0,0675. Por que 50 milímetros? 50 milímetros por uma razão muito simples. Esse valor de 50 milímetros é o valor mínimo
sugerido pela norma. Tá ok? Então vamos começar com ele. Então, primeiro trecho 1, vazão fictícia 0,77 litros por segundo. 50 milímetros é a minha suposição. Calculei minha velocidade real, minha velocidade de porto foi maior. Então significa o quê? Posso utilizar 50 milímetros. Tá ok? Vamos ver o trecho 2. Trecho 2, esse trecho aqui, supus 50 milímetros. O que aconteceu aqui? Velocidade máxima inferior à velocidade real. Então, qual é a sugestão? A sugestão é reduzir essa velocidade. Como que eu reduzo a velocidade? Aumentando o diâmetro. Vamos colocar aqui o próximo diâmetro comercial, 75 milímetros. Foi suficiente? Vamos ver. Velocidade máxima maior que a real. Pronto. Sim, foi suficiente. Ok? Esse mesmo procedimento eu vou fazer para os demais. Trecho 3, por exemplo, 50 milímetros, minha velocidade máxima, minha velocidade real menor que a máxima. Ok. Trecho 4, não foi suficiente. Vamos tentar 75 milímetros. Ainda não foi, minha velocidade real é menor do que a máxima. Próximo diâmetro comercial, 100 milímetros. Fechou agora? Ainda não fechou. A velocidade real é menor que a máxima. Próximo diâmetro, 150. Agora sim, a minha velocidade real é menor do que a máxima. Ok? Trecho 5 e trecho 6, os dois, a velocidade real é menor que a máxima. Tá ok. Próximo trecho, 7. Vamos já colocar um próximo diâmetro maior, 100 milímetros. Fechou. Vamos tentar com 75. Não fechou 75. 100 fechou. Maravilha. Velocidade real menor do que a máxima. Vamos para o diâmetro do trecho 8. 50 milímetros? Não fechou. 75? Não fechou. 100? Também não fechou. Próximo, 150 milímetros. Ainda não fechou. Próximo diâmetro comercial, 200 milímetros. Agora sim, a gente verifica que os nossos valores foram suficientes. Todas as velocidades reais são menores que as máximas. Ok? Então agora a gente tem o que? Nós conhecemos o nosso valor de diâmetro. Ok? Conhecido o nosso valor de diâmetro, nós vamos fazer o cálculo da perda de carga. Ok? Apenas uma observação: diâmetros comerciais 50, 75, 100, 150, 200, e eles vão variando de 50 a 50, né? 250, 300, 350 e 400, e até 1000 eles variam de 100 em 100. Tá ok? Próxima etapa, cálculo da perda de carga. Aqui eu fiz o cálculo, né? Eu utilizei uma equação mais simples, a equação de Hazen-Williams, diferente de redes adutoras, nada nos impede em redes de distribuição utilizar essa equação. Então, 10,65, vazão na 1,85, o meu coeficiente de Hazen-Williams de 130, elevado na 1,85, e o diâmetro na 4,87. Ok? Fiz aqui o cálculo dos meus valores unitários. Aqui do lado eu tenho o meu cálculo da perda de carga total, né? Multipliquei esse valor simplesmente pelos meus comprimentos. Tenho a minha perda de carga. Ok? Então o que eu conheço agora? Eu conheço a quantidade de energia que vai ser perdida dentro da tubulação. Uma questão mas muito importante é a gente compreender que essa energia ela vai aparecer como uma perda de pressão. Bom, por que isso é tão importante, essa perda de pressão, essa perda de energia? Por uma questão bastante simples. Nós estamos fazendo nosso dimensionamento, né, no nosso projeto, e a gente vai fazer o quê? Nós vamos fazer nesse nosso projeto a determinação da cota mínima do reservatório. Para fazer a determinação dessa cota mínima do reservatório, a gente precisa conhecer o quê? A gente precisa saber o quanto de energia foi perdida desde o início do reservatório até os trechos finais de toda a nossa rede. Ok? Como que a gente vai fazer essa determinação então? Bem, para fazer essa determinação,
nós precisamos fazer algumas suposições. Na realidade, uma suposição muito importante. Que suposição é essa? Bem, aqui a gente tem o nosso loteamento, a gente tem a distribuição das nossas tubulações, ok? Tem uma cota maior, 85, temos as redes, conhecemos as cotas de cada um dos nós, né, e também nos finais das redes, e a gente precisa garantir a pressão em todos os pontos. Que pressão tem que ser atendida? Pressão mínima, 10 metros de coluna d'água, pressão máxima, 50 metros de coluna d'água, ok? Então nós precisamos atender em todos os pontos esses dois valores. Em nenhum deles a pressão dinâmica pode ser superior, desculpem, a pressão dinâmica pode ser inferior a 10 metros de coluna d'água. Em nenhum ponto a pressão estática pode ser superior a 50 metros de coluna d'água. Bom, pressão dinâmica, pressão estática. Qual é a diferença entre elas? Pressão estática considera que ninguém está utilizando água. A vazão é igual a zero. Ok? Pressão dinâmica considera que nós temos o nosso uso máximo. Nosso uso máximo é o que a gente está verificando aqui. Por isso que a gente utilizou o coeficiente K1, por isso que a gente usou o coeficiente K2. Ok? Bem, como então a gente vai resolver o nosso problema? Para resolver o nosso problema, nós temos duas escolhas. Escolha número 1, a gente tem aqui o nosso loteamento, e a gente vai procurar qual é o ponto onde tem a menor pressão, maior dificuldade de distribuir água, ok? Vamos supor, por exemplo, que a gente suponha, suposição, né, 81. Nesse ponto aqui, no final do trecho 1, eu vou ter minha distribuição mais difícil. Bom, o que nós vamos considerar? 10 metros nesse ponto, resolvemos para o restante do problema, ok? E se não for esse ponto? Bom, se não for esse ponto, a gente pode fazer um ajuste ao final do nosso projeto, ok? Essa é uma opção, sem dúvida nenhuma, mas ela pode dificultar na hora de alguns cálculos. Por exemplo, quando a gente chega nos nós, né? Tá, mas qual é a pressão que vem para cá, a pressão que vem para lá? Isso pode acarretar alguns erros. Por isso, normalmente eu sugiro, né, e é o que a gente vai fazer nesse exercício, a gente começar com a pressão no reservatório. Então a gente vai propor uma pressão qualquer para um reservatório. Propondo essa pressão para o reservatório, o que a gente vai fazer? A gente vai distribuir essa pressão, né? Vai verificar a pressão em cada um dos pontos, e fazendo essa verificação da pressão em cada um dos pontos, a gente vai verificar, vai ver então, né? Vai confirmar se ela está ou não dentro das nossas faixas de valores. Tá ok? Precisamos então distribuir pressão dinâmica, 10 metros de coluna d'água, e pressão máxima, 50 metros de coluna d'água. Então a gente vai fazer uma escolha. Vamos começar propondo uma cota qualquer para o reservatório. Ok? Bom, a gente sabe que o ponto onde o reservatório se encontra é de 85 metros. Então a gente visualizou ali 85 metros. O que eu vou fazer agora? Eu vou propor uma cota qualquer para o reservatório. Por exemplo, o meu reservatório ele tenha 15 metros de altura. Então, a partir daqueles 85 metros, vou propor 15 metros. Poderia ser 10? Poderia ser 5? Poderia ser qualquer valor. Provavelmente a gente, quer dizer, é muito difícil a gente acertar esse valor chutando, e depois a gente faria o quê? Faria uma correção, que é o que a gente vai acabar fazendo aqui. Ok? Como eu propus um valor de 15, eu vou pegar aqueles 85 e vou somar 100. Desse modo, a minha cota piezométrica montante nesse trecho 8 vai ser igual a 100. Lembrando que agora eu vou do final, desculpa, do início, né, de onde está o reservatório, até meus pontos finais de distribuição de água. Ok? 100, então, é a minha pressão lá no início. A minha cota piezométrica, não minha pressão, né, 100 metros, ela vai variar única e exclusivamente com a perda de carga. Ok? Como eu vou ter perda de carga nesse trecho, qual vai ser a perda? Eu já calculei, 0,826. 100 menos 0,826 vai me dar 99,17 metros. Então eu sei que a perda de carga chegando nesse trecho aqui é de 99,17 metros. Ok? Bom,
Preciso então determinar para cada um dos trechos para mim conseguir chegar nos meus valores de pressão no final. Ok? Desculpa. Os meus valores de pressão lá no final. Para isso, então, eu vou calcular os próximos trechos. Como o trecho 8 está levando para o trecho 4 e para o trecho 7, vão ser meus próximos trechos que vão ser calculados. Bom, mas como eu vou conhecer a pressão, a cota piezométrica, no início desses trechos aqui? Bom, a gente pode ver uma questão muito simples. Aqui a gente vai ter o que? Nós simplesmente vamos ter um P distribuindo a nossa vazão. Então, eu não vou ter diferenças consideráveis de pressão. Talvez eu tenha uma pequena perda de carga devido à peça, sem dúvida nenhuma. Mas a gente pode atribuir o mesmo valor. Então, no início do trecho 4, desculpa, no trecho 4 e no início do trecho 7, os dois aqui em amarelo, eu vou ter o mesmo valor da cota piezométrica ajusante no final do trecho 8. Ok? Então, vamos pegar, por exemplo, o trecho 4. No trecho 4, então eu também vou ter uma variação da pressão. Por quê? Porque eu tenho perda de carga. Qual que vai ser a minha variação? Ele vai variar 0,185 metros. Então, 99,17 menos 0,85 vai me dar 98,99. Ok? Mesmo raciocínio que a gente fez antes. Pressão nesse ponto aqui é a mesma. Então, 98,99 vão ser as minhas cotas piezométricas a montante do trecho 2 e do trecho 3. Ok? No trecho 3, 99,97 menos 1,571, 97,42. Conheço então agora a cota piezométrica ajusante no trecho 3. Trecho 3 não leva para mais nenhum outro trecho, está pronto. Trecho 2 leva apenas para o trecho 1, então 98,99 menos a minha perda de carga, 98,47, cota piezométrica no ponto 1. Cota piezométrica, né? Inicial no trecho 1. Menos a perda de carga no trecho, conheço a minha perda de carga, minha cota piezométrica, né? Também todo no trecho 1. Ok? Faltaram trecho 5 e 6. Trecho 7, mesmo raciocínio antes, né, que a gente já fez. 98,17 menos 93,1, 0,931, vai me dar 98,24. Cota piezométrica montante no início desses dois trechos, trechos 5 e 6. Menos as referidas perdas de carga, conheço agora todas as minhas cotas piezométricas, no início e no final de cada trecho. Ok? Como esse exercício didático, nós vamos nos preocupar apenas com esses pontos. Muitas vezes a gente tem grandes variações, aumentos, diminuições de nível, cota cresce, cota diminui, nós nos preocuparíamos com esses valores. No nosso caso, a gente vai simplesmente considerar o ponto inicial e o final. Tá ok? Para calcular a pressão, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que relacionar minha cota piezométrica montante com a cota do terreno. É simplesmente um ajuste desse valor aqui, 100, com as minhas cotas no terreno. Ok? Simplesmente transpõe esses valores para cá. Trecho 1, 70 e 81. Trecho 2, 72 e 70. E assim por diante. Ok? Próxima etapa, cálculo da pressão disponível. A minha pressão disponível simplesmente vai ser a minha diferença de cotas. Cota piezométrica do ponto, do meu trecho, né? A montante ou a jusante. Então, para mim saber minha pressão montante, eu simplesmente vou fazer a diferença entre a minha cota piezométrica montante menos a minha cota do terreno. Ok? Então, vou ter essa diferença. E a gente pode observar, lembram lá que a gente tinha no início, né? Dito que era 15 o nosso valor do nosso reservatório, está aqui, ó. Cota piezométrica montante igual a 15. Ok? Bom, fazemos isso para todos os valores, nós simplesmente vamos fazer uma diferença da cota piezométrica menos a cota a montante, tanto para a cota piezométrica menos a cota do terreno, para montante e para jusante. Então nós temos aqui todas as nossas pressões disponíveis.
O que nos interessa nesse momento? A menor pressão possível. Qual é a nossa menor pressão possível? Bem, a gente pode procurar esse valor. Se a gente der uma olhadinha ali, a gente vai observar que o nosso menor valor de pressão é exatamente aquele valor de 15 que a gente tinha proposto. Então, 15 é a minha menor pressão, ok? Bom, como 15 é a minha menor pressão, o que eu vou fazer? Bom, qual é a minha cota do reservatório? Eu simplesmente vou fazer o quê? 10 menos a minha menor pressão. Então eu vou ter que fazer um ajuste de 5 metros. Então a minha cota do reservatório, na realidade, vai ser de 95 metros. Se eu pegar esse valor aqui, vamos copiar e colar. Tivemos um erro ali, mas a gente vai ter, né, se fizer esse valor aqui, vamos manter o nosso valor de 100, porque esse valor aqui está ligado, tem uma referência circular. A gente simplesmente vai ter como esses 95 metros a nossa cota do reservatório, ok? Então o que a gente observou? Que todos os pontos eles obedeciam o nosso valor. Então dessa maneira a gente consegue resolver o nosso problema, ok? Então resolvemos a cota piezométrica a montante. Desculpem, resolvemos o problema da nossa pressão máxima. Como que a gente vai resolver o problema da nossa pressão mínima? Bom, para resolver o problema da nossa pressão mínima, desculpa, resolvemos o problema da pressão mínima. Como que a gente vai resolver o problema da pressão máxima? A pressão máxima é uma pressão estática. O que significa estática? Eu não tenho perda de carga. Como eu não tenho perda de carga, as minhas vazões são zero, não há vazão. Então, nós podemos aproveitar esse Excel aqui que está pronto, nossa planilha eletrônica. Eu vou colar aqui o valor de zero e vou replicar para todos os valores. A gente observa que a nossa cota piezométrica vai ser zero em todos os pontos. Sim, isso acontece. E a gente pode verificar, né, a diferença de cota piezométrica menos cota do terreno, que todas as nossas pressões elas foram inferiores a 50 metros. Então significa o quê? Que sim, esse valor de 95 metros vai ser um valor suficiente. Ok? Então, dessa maneira a gente encerra o problema, determinamos a cota do reservatório, diâmetro das tubulações, e podemos fazer o nosso projeto. Tá ok? Lembrando que esse exemplo aqui, dado em aula, eu retirei do livro do Tsuchiya. Boa tarde.